Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que esteja muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, vamos falar, pessoal, sobre um assunto um pouco triste, tá? Mas que infelizmente a gente convive e é uma excelente experiência pra gente aprender e evoluir para as próximas situações, que é: meu enxerto pegou, mas depois ele começou a regredir. Alguns enxertos, infelizmente, pessoal, ou pegam e regridem, ou eles secam, tá? E eles nem chegam a se desenvolver. Vamos falar um pouquinho alguns dos principais motivos. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês. Se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem o joinha de vocês aí, para que a gente tenha um feedback aí se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. E não deixem, pessoal, de mandar dúvidas, sugestões, para que a gente possa interagir bastante lá no campo dos comentários. Assim, a gente pode ir vendo conteúdos cada vez mais legais pra gente estar abordando aqui no nosso canal, e aí a gente vai crescendo, aprendendo cada vez mais, chegando cada vez mais junto em muitos temas aí que envolvem as nossas queridas plantas. Sem mais delongas então, meus amigos, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos um exemplo, tá? De um enxerto da Iacia Juliana, tá? Uma uva branca de mesa, bem saborosa, tá bem legalzinho, foi uma ótima variedade criada aí pelo Instituto Agronômico. Então, de parabéns aí, como sempre, pelo excelente trabalho. E a gente fez um enxerto dela, pessoal, aqui no nosso 572, tá? O enxerto ele pegou, ele calejou, criou calo, tá? Que tá aqui na parte da frente. Eu ainda não removi a amarração, porque eu vi que ele tava com um aspecto meio estranho. Eu falei, acho que ele vai regredir, então não vou soltar a amarração, pode ser a sentença de morte para o enxerto, tá? Falei, vou manter, vou deixar até com o saquinho para estar protegendo um pouquinho mais, para ver como é que vai ser a evolução dele. E aqui, pessoal, seguindo todos os tratos, tá? Com os outros enxertos. Aqui a gente tem a Madalena, ó, pegou legal, subindo aqui, ó, tá indo embora, tá? A Traviú pegou super legal, retirei a amarração dela ontem, inclusive, ó, subindo ali a Traviú, ó, tá subindo, a ponta dela tá ali pro meio, tá? Indo super bem, ó, que legalzinho, a formação de calo. Eu ainda não vou remover o plástico, tá, pessoal? Porque para esses dias eu não vou fazer pulverização de cal da bardaleza, porque o tempo não tá contribuindo. Daqui a pouco vai vir uma chuva daquelas, tá? Então, o dia que eu for pulverizar, eu removo o plástico, não só dela, mas como da Madalena e outras que eu também removi ontem, a amarração do barbante, que aí eu removo no dia da pulverização. Os plásticos aí já pulverizo o cal da bordaleza aqui para ajudar na cicatrização aqui dos locais de enxertia, tá? E, pessoal, às vezes a gente tem um enxerto que pega, ele começa a brotar, ele vai crescendo e ele para. E alguns que, pessoal, ele começou a formar o botão, ele inchou, falou vem, e parou e secou, tá? Aqui ele secou, não vem mais. Essas situações, elas acontecem, tá, pessoal? Infelizmente, a gente está sujeito, tá? E alguns fatores eles podem contribuir para o seu enxerto não pegar, tá? Um caso ali que nem desenvolveu. Então eu tenho um meio ali que acho que com 3 enxertos que não pegaram, tá? Então a gente ficou até com um buraco ali, vocês podem reparar. E alguns que pegaram, começaram a crescer e o enxerto parou. Parou de se desenvolver, não vai mais. E aí você vê que algo de errado não está certo, tá? Então, por isso, pessoal, a primeira dica que eu dou pra vocês, o enxerto começou a crescer, vai acompanhando ele, tá? Porque pode ser que ele regrida, tá bom? E o enxerto, pessoal, ele pode ou não pegar ou não regredir por alguns fatores, tá? Vamos começar a falar aqui nas situações que o enxerto ele não pega, tá bom? Primeira situação, pessoal, se você fez as enxertias num ano e utilizou uma técnica, por exemplo, aqui eu sempre gosto de amarrar o plástico e passar o barbante por cima. Põe o saquinho de pipoca, tá? Para que o sol não queime a gema. E existem várias outras técnicas, como a gente viu em vídeos que eu citei para vocês. Vocês podem usar somente a fita, vocês podem utilizar a abraçadeira plástica, tá? Também é conhecida como enforca-gato, fita Hellerman e outros. Vocês podem utilizar só o barbante e não passar a fita plástica. Vocês podem utilizar aquela fita plástica parafinada, vocês podem utilizar vime, vocês podem utilizar fitilho, vocês podem utilizar
um copinho, põe um copinho aqui, faz um furinho, né? Enfia aqui o copinho, enche de serragem também, tá? Então existem várias técnicas que vocês podem utilizar para fazer a enxertia. E você precisa descobrir, tá? Como são várias, qual é a melhor para você. Qual você se adequa mais, qual você consegue ter mais habilidade, qual é mais prática para você e, principal, o que dá mais resultado para você, tá bom? Se você fez numa forma num ano e viu que não deu certo, primeira dica, pessoal, mude a estratégia do enxerto. Fiz com plástico barbante, não pegou, né? Muito pouca pega de enxerto. Ano que vem faça diferente, tá? Ou metade você faz do jeito como você fez, faz de outro jeito, né? A outra metade você faz de outro jeito. Utilize várias técnicas num mesmo ano, porque aí você vai conseguir descobrir mais facilmente qual a melhor técnica dá melhor resultado para você, tá? Então essa é a primeira dica. E eu fiz e o enxerto não pegou. Por quê? Uma série de fatores, pessoal, pode influenciar para não desenvolvimento do seu enxerto. Inclusive o cavalo ele já está querendo brotar aqui, ó. Vamos ver se esse ano ele ainda brota ou se ele vai para essa gema. Se ela não vir ainda, tá, esse inicinho de ano, com certeza no meio do ano, quando a gente fizer a poda lá para julho, agosto, ele vai brotar de novo e a gente vai fazer uma nova enxertia nesse galho que vai vir aqui, tá bom? Acho que outro tá vendo aqui, que também ó, ele já está querendo sair. Um outro também. Aqui na base, ó, tá cheio de uns pomponzinhos aqui, ó. Isso aqui é galho querendo vir, tá bom? E por que que ele secou? Começou a vir. Vocês podem reparar, pessoal, que ela tá bem inchada. E aqui ela começou a inchar, começou a querer abrir para sair as folhas, ela parou e secou, tá? Por quê? Às vezes o cavalo não aceitou a variedade, isso pode acontecer. Às vezes, pessoal, quando a gente utiliza, tá? Segundo ponto, quando a gente utiliza a fita plástica aqui, a gente tem alguns porta-enxertos que eles têm muita seiva. E esse é o caso deste meu, que é o 572. Vocês vão fazer enxertia, vão amarrar, podem colocar o saquinho de pipoca, vocês vão ver que o saquinho vai molhar, ele vai começar a escorrer, ele vai ficar tudo molhado aqui, ó. Que é a seiva do porta-enxerto escorrendo. Nesse caso, pessoal, o que pode acontecer? Ele pode apodrecer aqui dentro por conta da umidade. Então aí, dica, faça uns furinhos com uma agulha, tá? Bem aqui nessa região da enxertia no plástico, não rasga o plástico nem nada. Só alguns furinhos com uma agulha ou um preguinho bem fino, para que o excesso de seiva vaze e ele não fique acumulado aqui dentro. Porque se ele acumular muita seiva aqui, essa seiva não parar de sair, porque o cavalo está trabalhando muito, ele pode apodrecer aqui dentro, tá? Então uma dica aí que eu dou para vocês. Enxerto não pegou, deixa ele. Ano que vem vocês vão cortar ele aqui embaixo e o cavalo vai tornar a brotar. Isso é natural. Vocês pegam essa parte aqui, ó, vocês abrem ela, tá? E vê aqui dentro. Se aqui dentro tiver preto, gente, é sinal que o enxerto ele apodreceu, tá? E aí você já sabe qual que foi o motivo da não pega. Tá? Então muitas vezes, pessoal, não está nem ligado ao processo assim, não lignificou, meu enxerto não evoluiu, morreu. Não, às vezes ele apodreceu, tá bom? Às vezes o que acontece? Se a gente abre às vezes uma fenda muito grande aqui, o cavalo ele vai ter mais trabalho para iniciar o processo de cicatrização. Aí ele vai ter mais dificuldade de cicatrizar, vai demorar mais para passar a seiva do cavalo pro enxerto, aqui para a cunha que você fez, ele não vai ter nutriente suficiente, ele vai começar a brotar e vai parar, ele vai morrer. Tá? Esse é um outro fator que pode acontecer. Então evite fazer uma fenda, uma cunha aqui muito grande, tá, pessoal? No máximo, meu dedo é grosso aqui, no máximo, tá, uns 2 dedos. Tá? Eu ainda não sei exatamente o motivo, porque eu não removi, mas eu acredito que foi ou apodrecimento ou excesso de calor. Aí vamos para o próximo ponto. Excesso de calor, tá? Eu reparei, pessoal, que eu tive mais sucesso nos 420A nesse ano do que no 572. E eu acredito que é por conta do excesso de calor que a gente teve aqui na minha região esse ano. Tá? Excesso de calor e excesso de chuva. Então, muita umidade e muito calor. E aqui debaixo da minha cobertura, pessoal, telha leitosa, aqui nessa região tem a tendência de ser muito mais quente do que lá fora. Tá? Porque ele fica muito abafado essa região. Tá? E o excesso de calor pode acabar
contribuindo para ele não desenvolver e secar, tá bom? Então excesso de calor é um segundo ponto, por isso eu sempre coloco o saquinho de pipoca, mas mesmo com o saquinho de pipoca, o calor pode infelizmente afetar, tá bom? Outro ponto, pessoal, excesso de chuvas e ano que você sofre muito com fungo, tá? Esse foi um ano assim muito atípico, muito chuvoso, que tive muito problema, não só eu, mas conversando com amigos no Brasil inteiro, tá? Isso falando de ano passado, na verdade, né? Tá há meses já chovendo aí, desde o ano passado até agora, comecinho de janeiro, tá chovendo bastante. E, assim, quem é produtor mesmo tá tendo prejuízo, tá tendo dificuldade com a uva. O que pode acontecer? Chuva traz muita doença, pessoal, muito fungo, principalmente, mildio ou oídio. E ele pode atacar os brotos, que são os tecidos moles também da nossa uva. Principalmente o oídio, que ataca mais as minhas plantas que estão aqui de baixo. Geralmente quem ataca mais ali que é descoberto é o mildio, tá? Então pode ser que por conta da alta umidade, pessoal, o fungo tenha atacado aqui e ela morreu, tá bom? Outros fatores, pessoal, o clima, às vezes parece que tem, assim, algo no clima que naquele ano você pode conversar com amigos que fizeram enxerto. Parece que tem anos assim que realmente não são bons para enxertia. Não sei se são esse acúmulo de fatores climáticos, aí o clima anda muito bruto, tá muito diferente e pode também contribuir para a não evolução dos nossos enxertos. Inclusive esse ano foi tão atípico, pessoal, tá? Que nos anos anteriores, quando o enxerto meu não pegava, já no ano já saiu um galho aqui e ele já brotava, no ano seguinte eu já refazia essa enxertia. Como foi nesse caso aqui, ó. Ó, onde saiu um galho do 572 aqui atrás, ó. Aqui foi um enxerto meu de acho que uns 2 anos atrás que ele não pegou, tá? Aí eu vim, cortei e ele brotou aqui embaixo, ó. Aí eu deixei ele vir, tá? Eu removi no ano passado, cortei, quando eu fiz a poda dela e os enxertos, eu cortei aqui e ela brotou e veio, tá? E nesse ano isso não aconteceu, tá, pessoal? Achei isso muito estranho, mas ele tá aqui com os pontinhos e certamente ele vai brotar quando eu fizer a poda das nossas videiras aqui no meio do ano, tá? Lá para final de julho, começo de agosto. Provavelmente começo de agosto, tá? Outros fatores que também, pessoal, podem contribuir. Às vezes a pessoa utiliza o saquinho de geladinho, tá? Põe aquele saquinho de geladinho aqui, para fazer que nem uma estufinha. E às vezes o saquinho de geladinho, se você der um vacilo, pessoal, por conta da seiva, ele enche aquilo lá de seiva e ele quase que afoga o enxerto, porque ele apodrece. E ele às vezes nem acaba apodrecendo aqui, ele apodrece aqui em cima primeiro, tá? Então outro fator que também pode acontecer. Então, pessoal, eu vou falando aí, você vai se identificando com a forma da enxertia que você fez, que você infelizmente não obteve sucesso. Quando você faz com um copinho com a serragem, pessoal, o que às vezes pode acontecer? Sempre faça alguns furinhos na parte de baixo do copinho, tá? Você vai fazer um furo central que você vai encaixar e faça mais alguns furinhos. Porque se for um cavalo que tem tendência a ele dar muita seiva, como o 766, 572, ele pode umedecer demais aquela serragem e ali pode criar fungo, pode criar, né, outros problemas e ele pode estar alocando fungos aqui ou aqui ele pode estar morrendo. Tá bom? Então, assim, sempre faça bem a drenagem se você utilizar ou carvão moído ou a serragem no seu enxerto, tá bom? Outro fator, se você amarra, pessoal, tem gente que às vezes coloca um barbante muito fino, tá? E conforme ela vai evoluindo, essa madeira ela vai aumentando o diâmetro e às vezes ele pode afrouxar ou até mesmo quebrar o barbante se for um barbante muito fino. Então não use barbante muito fino, tá bom? Porque se ele romper, ele vai soltar isso aqui, tá? A cunha tá aqui, a cunha dá uma abridinha, ele já não tem contato com o garfo do enxerto e ele para de passar seiva para o enxerto e ele morre por falta de nutrição. Isso também pode ocorrer, tá, pessoal? Às vezes também, pessoal, uma falta de nutrição no solo, então não deixem de fazer adubação. O porta-enxerto tem que estar bem nutrido, ele tem que ter força para poder segurar essas enxertias. Porque veja, você vem aqui, imagina, você vai fazer 20 enxertos em cima desse porta-enxerto. Você corta ele todinho. E aí você vem fazendo um monte de enxertias. Esse porta-enxerto, pessoal, ele vai ter que ter força para iniciar um processo de cicatrização em 20 locais, tá?
O que eu reparei fica de experiência. As enxertias, pessoal, elas vão melhores, elas pegam melhor em locais que já tem enxerto pego. Nesse caso aqui que é coleção, tá bom? Vejam vocês, eu fiz um enxerto aqui da Rosa Linda, tá? Que é a Patrícia Dourada. E fiz um enxerto aqui da Patrícia Preta, tá bom? Ambos pegaram, estão bonitos, tá? A Patrícia Preta tá aqui, ó, o galho dela, a folha. Essa aqui é a folha da Patrícia Preta, tá? Cadê a folhinha da... Ah, essa aqui é a folha da Patrícia Dourada. A Patrícia Preta tá até mais bonita do que a Patrícia Dourada. Aqui, pessoal, eu já tinha um enxerto da Niagara Rosa. Olha que linda. A Niagara Rosa, ó, pegando cor. Ó, isso aqui é tudo Niagara Rosa. Como ela brotou primeiro, pessoal, ela já abriu as folhas, ela começou a fazer fotossíntese. Como eu tinha um local fazendo fotossíntese próximo desses dois enxertos, o que eu entendo? Que aqui nesse local a gente tem mais energia, que a planta está conseguindo sintetizar melhor ali com, né, seus processos de fotossíntese, e distribuir melhor energia para os locais mais próximos de enxertia. Então isso contribui para o processo de cicatrização e criação de calo dos nossos enxertos. Olha que beleza, os calos aqui. Então você ter enxertos próximos ou ter brotações do seu porta-enxerto, galhos não enxertados, contribuem para que a planta tenha mais energia para poder iniciar o processo de cicatrização e o enxerto não secar. Então, aqui, pessoal, nesse meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5 enxertos aqui que não pegaram nesse meio. Então são 5 locais que eu vou ter que podar, tá? Lá para começo de agosto. E esperar com que o porta-enxerto volte a brotar para ou, tá, no final de dezembro eu tentar fazer um enxerto verde, como eu já mostrei aqui para vocês no canal, ou aguardar até o meio do ano que vem para poder ter material com calibre adequado para estar fazendo o enxerto desses pontos. E aí, quando chegar um momento, eu vou verificar o que vai ser melhor. Talvez eu tente fazer um enxerto verde nesse 572 aqui, lá no final do ano, tá bom? Então, ter, pessoal, locais brotados, vejam aqui, por exemplo. Eu já tinha aqui 2 enxertos da Maria, eu tinha Cabernet Franc, tinha Cabernet Sauvignon, né? Cabernet Sauvignon? Não, desculpa. Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, todas já brotadas. E aí nesse local aqui, pessoal, entre locais que já brotaram antes e saíram com folhas e começaram a fazer fotossíntese, eu tive uma pega muito melhor de enxerto. Pegou aqui, mas infelizmente regrediu, tá bom? Traviú pegou, Madalena pegou e a Ribas pegou, tá? Então ter galhos próximos já fazendo fotossíntese contribui para que a planta naquela região tenha mais energia para poder iniciar o processo de cicatrização e assim você ter uma pega melhor dos seus enxertos, tá bom? E aí, pessoal, às vezes ela começa, até por vários desses fatores que eu citei, mesmo que ela pegue, solta o galho, começa a crescer, por algum motivo ela regride, tá bom? Às vezes o porta-enxerto não aceita a variedade, tá? Esse inclusive já é o segundo ano que eu tento enxertar a Juliana no 572, para mim não foi bem, mas pegou bonito um enxerto da Juliana no 420A. Olha aqui, ó. Cadê a Juliana? Aqui, ó. Ó o galho da Juliana aqui, ó. Olha como ele tá grande, ó. A folha da Juliana, né? Inclusive até do lado da BRS Vitória também pegou e tá mais ali pra cima, tá bom? Então, pessoal, esses são alguns pontos que vocês podem se atentar e tomar até mais alguns cuidados. Isso, assim, a gente falha, mas a gente aprende com o erro. Então você vai aprendendo a lidar com a planta. Alguns desses pontos, pessoal, por exemplo, não se aplicam tanto aos 420A, porque eles quase não têm seiva. Eles têm muito menos seiva que o 572. Então eu não tenho problema ali de podridão. Então, porventura que não pegue enxerto lá, provavelmente são por conta de outros motivos. Lá eu acredito que foi por conta de sol extremamente forte mesmo, a gente tendo ali a questão dos saquinhos. Mas para ano que vem, pessoal, quero ver se eu trago aí nas enxertias que a gente for fazer, tá? Daqueles que não, porventura, não deram certo, ó. Aqui foi um enxerto que não pegou, não, no 420A.
Mas ele já brotou aqui atrás, ó, um galho do 420, e ano que vem a gente vai fazer um enxerto novamente, e até tentando aí uma nova técnica para poder estar trazendo para vocês. Beleza, meus amigos? Espero que tenham curtido essas dicas, espero que sirva aí de pontos aí para vocês verificarem, no caso de vocês, por que que o enxerto secou logo no começo, ou porque ele regrediu depois, tá bom? Mas cuidem bem da nutrição, tentem ter aí pontos que tenham porta-enxerto, que vocês não fizeram enxerto, para que ele brote e vá fazendo a fotossíntese e a planta tenha mais energia para sustentar essas novas enxertias que vocês fizeram, tá? Façam sempre uma boa amarração, não utilizem barbante muito fino, tá? Ou até mesmo aquela fita Herriman, não utilize aquela muito fininha, tá? Porque às vezes ela estoura muito fácil, até quando você puxa ela estoura. Usa num calibre legal, faça a amarração direitinha, não faça uma fenda muito grande, porque aí dá mais trabalho para ele cicatrizar, tá bom? Quando forem colocar o plástico, se for um cavalo com muita seiva, tenta fazer uns furinhos para sair o excesso de seiva, senão ela pode morrer por podridão. E tentem, né, na medida do possível, caso a caso, óbvio, que tenha uma boa ventilação para que não tenha excesso de calor incidindo sobre o local da enxertia e que isso não contribua para o enxerto secar. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido essas dicas, espero que ajudem vocês aí a solucionar o porquê que um enxerto ou outro aí que você tenha feito não tenha pego ou que tenha regredido. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido de coração. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso Sítio em Casa.